Hoje a gente vai falar sobre grandezas e medidas, tá certo? É bem interessante esse assunto, por quê, gente? Porque grandezas e medidas a gente utiliza no nosso cotidiano, tá? Tá muito relacionado com as coisas que a gente faz no nosso dia a dia. Então vamos lá, vamos ver? Grandezas, unidades de medida, instrumentos de medida. Então olha lá, o instrumento balança, né? A unidade é o quilograma. Então quando a gente sobe em cima de uma balança, ela registra em quilogramas. E a grandeza é a massa. O que a balança mede? Mede a nossa massa, tá? O correto é falar massa, não peso, tá certo? Um dia, quando vocês estudarem física, ou no nono ano, ou lá no ensino médio, vocês vão entender a diferença entre massa e peso, tá? O peso está relacionado a uma força que a Terra exerce sobre nós. Por isso que a gente não flutua no ar, né? A gente fica preso na Terra. Por isso que os objetos caem no chão. Já a massa é quanto, né? Quantos quilogramas nosso corpo, um objeto, possui, tá? Então já dei uma ideia para vocês. Aqui tem lá, né? Uns jovens medindo ali, um menino, né? Com uma trena. Olha lá que interessante. A unidade de medida ali é o metro, tá certo? A grandeza envolvida é o comprimento. Então, gente, o que é grandeza? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Então, olha lá, a primeira grandeza, massa. Massa pode ser medida. A segunda, comprimento. Comprimento pode ser medido. A altura de uma pessoa é um comprimento dela, né? Olha outro interessante ali, um relógio, né? Relógio, a unidade é a hora. E a grandeza é o tempo, né? Outro instrumento aqui, uma jarra medidora. A unidade é o litro. A grandeza é a capacidade, tá bom? A ideia de medida é as várias grandezas. Medir é comparar duas grandezas de mesma espécie, verificando quantas vezes uma contém a outra, que é a unidade de medida. Por exemplo, a grandeza comprimento. A medida do comprimento do tampo pode ser medida pelo palmo da mão ou por uma régua, fita métrica e etc. Então, olha lá, para esse menino aqui, ou essa pessoa, medir o palmo, né? Aliás, o tampo dessa mesa, né? Esse comprimento aqui, ó. Ele pode usar a mão dele, saber quantos palmos dá, ou ele pode usar uma régua, uma fita métrica, uma trena e assim por diante, tá? Então, a grandeza comprimento, a gente, para medir o comprimento de algo, a gente pode usar diversos instrumentos de medida, tá bom? Aqui tem um desenho de uma régua embaixo. Então, reparem que aqui no desenho da régua, a nossa régua, a unidade dela é os centímetros, tá? Então, entre o 0 e 1, a gente tem 1 centímetro. E aí vai aumentando de. Opa, deixa eu voltar. Aumentando de 1 em 1 centímetro. Ó. Então, aqui, ó, mais 1 centímetro, mais 1. Então, aqui, ó, 1 centímetro. 1 centímetro. Então, 1 mais 1, 2, mais 2 mais 2, 3, mais 1, 3 mais 1, 4, 4 mais 1, 5 e assim por diante. Então, a régua vai de 1 em 1 centímetro. Agora, vamos ver a grandeza superfície. Gente, superfície é a medida que cabe, né? A medida da área, né? Que a gente também fala. De algum, pode ser polígonos, pode ser uma figura, né? Ou pode ser, por exemplo, eu quero medir a área, a superfície do chão do meu quarto, chão da minha cozinha, superfície da minha casa, né? O chão todo da minha casa. Então, isso que é superfície, tá? Então, aqui eu tenho uma superfície quadriculada e ele fala que a unidade é o quadradinho vermelho, tá? Então, aqui, para a gente saber quanto, né? Quanto tem essa superfície, a gente poderia contar, né? Os quadradinhos, né? Ó, daria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos na vertical e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos na horizontal. Seria 8 vezes 10. Ou seja, aqui tem 80 quadradinhos.
Então, a medida dessa superfície, medida em quadradinhos vermelhos, daria 80 quadradinhos vermelhos. Olha que interessante. A grandeza massa, como eu disse para vocês, popularmente se diz peso, porém a balança fornece a medida de massa de um objeto, ou seja, a sua quantidade de matéria. Então, olha que interessante aqui. Aqui eu tenho uma balança de 2 pratos, que ela precisa funcionar sempre em equilíbrio. Então, desse lado aqui eu tenho 20 quilos, né? 10 mais 10 é 20. E desse lado eu tenho um cubo e 5 quilos. Qual é a massa desse cubo? Você concorda comigo? Se aqui... Esse Hã? cubo deve ter 15 quilos. 15 quilos, muito bem. Esse cubo tem 15 quilos, por quê? 15 mais 5 dá 20. Né? Para estar em equilíbrio, a balança, os dois lados têm que estar, no caso aqui, medindo 20 quilogramas. Aí, pronto. Então, a massa, ela é medida, geralmente, em quilogramas, tá, gente? kg. Essa é a sigla. Às vezes vocês podem observar por aí, as pessoas até colocam sigla errada, tá? Mas a sigla de quilograma é kg, tá? K de quilo, tá? Quilo na matemática, por curiosidade, significa o número 1000, tá bom? Quilo significa 1000 na matemática. Então, 1000 gramas. Olha que interessante. Tanto que 1 quilograma, pessoal, equivale a realmente 1000 gramas. Então, a palavra K na matemática é 1000. Vocês podem ter ouvido falar isso em jogo, tá? Ah, eu tenho 1K de dinheiro. Quando a pessoa tem 1K, é 1000, tá? Então, é daí que vem o 1000, tá? É da matemática mesmo. Os jogos até usam isso para facilitar aí a escrita, né? A conversa sobre o dinheiro que tem no jogo. Quem joga, já jogou, relacionado a juntar moedinha em jogo, vai saber o que eu estou falando. Grandeza volume. Gente, o volume é a quantidade, né, de espaço que algo ocupa em algum lugar. Então, uma caixa, por exemplo, de sapato, ela tem um volume, né? Dentro dela cabe coisas, né? Então, o volume é isso, é quanto cabe dentro de algo. Ou o volume, igual tem aqui uma pilha de tijolos no desenho. Então, o volume que essa pilha de tijolos ocupa também. Porque todos os objetos que existem ocupam volume, até o nosso corpo ocupa um espaço, não é verdade? Dentro de algum lugar. Então, a gente tem um volume, né? Todos os objetos possuem volume. Então, aqui, ó, volume, a gente tem aqui a unidade, né? A unidade é um tijolo, tá? Então, para saber o volume dessa pilha de tijolos, a gente teria que contar, né? Quantos tijolos temos aqui, porque a unidade é um tijolo. Como que faz, ó? Você poderia pensar assim, ó, para contar fácil. Separa essa pilha aqui, ó. Né? Nossa, tentei fazer uma linha reta, não consegui. Aí você vai contar só a pilha de baixo que está igual, né? Todos estão na mesma altura. Aí você faz assim, ó. Aqui tem 3 do lado, então marca 3. Vezes na lateral eu tenho, opa, 1, 2, 3, 4, 5. 3 vezes 5. E aqui no comprimento eu tenho 3 também, ó. Então ficou 3 vezes 3 vezes 5. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 3. Eu poderia representar na forma de potência, né, gente? Ó, 3 vezes 3 vezes 5. Aqui daria 3 ao quadrado vezes 5. 3 ao quadrado é 9, né? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 5, 45. Então, só nessa parte... Professor, Oi. teria também como fazer, por exemplo, 6 vezes 5? Não, mas não tem como dar 6 aqui, né? Porque Não, 3 porque vezes eu 3 é juntaria 9. os 3 ali do. Os 3 cubinhos e mais os 3 de largura. Ah, mas não é mais, né? A conta é vezes, entendeu? Não é mais. Então, A conta é sempre vezes, tá? Para determinar o volume de algo. É vezes. Então não tem como. 3 vezes 3 é 9, né? Então sempre vai ter que ser vezes. 3 vezes 3, 9, vezes 5, 45. Então, de todo jeito, é 45.
Tá? Porque, ó, 3 vezes 5, 15 vezes 3 também daria 45. Deixa eu apagar aqui, peraí. Opa. Vamos ver se eu puxo aqui para apagar. Vou fazer uma continha melhor aqui, peraí. Então, ó, 3 vezes 3 vezes 5, 45. Então, na parte de baixo aqui tem 45. Faltaria só contar essas daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí sim eu somo 45, mais aqueles novos tijolos que ficaram lá em cima. Então, daria aqui, daria 54, né? Então, o volume dessa pilha de tijolos equivale a 54. 54 unidades de tijolos. Olha que interessante. Então, repara uma coisa, que sempre que a gente vai medir volume, a gente multiplica, tá? Quando eu tenho medida correta. Por exemplo, eu tenho aqui um cubo. Ó. Eu vou desenhar um cubo aqui, ó. Tem um cubo. Se eu quiser saber, esse cubo tem 3 de lado, 3 centímetros de medida. Você sabe, né, gente, que o cubo possui todos os lados de mesma medida. Então, qual é o volume desse cubo? É só multiplicar 3 vezes 3 vezes 3. Por quê? Porque é seu comprimento vezes a sua altura vezes a sua largura. As 3 dimensões. Então, vai ser 3 ao cubo. Por isso que, lembra, elevado a 3, por isso que é ao cubo, né? Por causa do volume do cubo. Vai dar 27 isso aqui, ó. Tá vendo? Então, o volume desse cubo é 27. Tá? Vamos ver agora outras grandezas? Existem outras grandezas muito utilizadas também no nosso cotidiano, que são os bytes, né? O byte, a unidade informática. A gente fala muito isso, quantos giga tem o seu celular, né? Qual a memória do seu celular? Então, ó, 1 giga, gente, aqui, ó, equivale a 1024 megabytes. Então, vai, ó, começa lá no quilo, ó. Lembra que a palavra quilo é 1000? Só que na informática tem uma diferença. 1 kilobyte equivale a 1024 bytes. Por quê? Na informática, a gente tem a potência de 2, tá? A gente trabalha com a potência de 2 na informática. 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4. A gente sempre trabalha com a potência de 2 na informática, tá? Por isso que dá esse resultado aí. Por isso que não é 1000 redondo. Por isso que eu estou querendo dizer, tá? Então, ó, 1 megabyte equivale a 1024 kilobytes. 1 gigabyte, 1024 gigabytes. Opa, megabytes. 1 terabyte, 1024 gigabytes. E assim por diante. Então, a gente vê muito essa grandeza no celular, no computador, no tablet, né? Principalmente essas daqui, né? Ó. Essa daqui a gente até vê, se você observar, às vezes, a imagem, uma propriedade de uma imagem, um GIF, né? Animado, você vai ver que o tamanho dele é em kilobytes, é bem pequeno. Agora, quando você vai enviar uma imagem, uma foto que você tira, geralmente é em megabytes, se você reparar bem. Tá? A memória do nosso celular está nessas duas casas aqui, ó, gigabyte, terabyte, já existe, né? Celular com 1 tera, né? Então, é isso aí, tá? Aqui ele tem uma observação aqui, 128 megabytes equivale a 128 milhões de bytes. Olha lá. Pode escrever assim, ó, 128 vezes 10, ó, na forma de potência. Olha que interessante. 128 vezes 10 elevado a 6 bytes. Gente, 10 elevado a 6 é 1 milhão. Por quê? Porque é 1 e 6 zeros. Lembra? É 1 e 6 zeros. Então, 128 vezes 1 milhão, 128 milhões. Tá? Vamos falar um pouco mais agora da unidade de tempo? Gente, a unidade de tempo, ela é medida em horas, minutos e segundos, tá? Então, olha lá, quando eu quero somar hora e minutos, a gente tem que ter muito cuidado, tá? Por quê? Não é igual uma soma normal. Porque a hora, os minutos, né? A cada 60 minutos eu tenho uma hora. Então, a hora, ela anda de 60 em 60, né?
Então, a cada 60 segundos eu tenho 1 minuto, e a cada 60 minutos eu tenho 1 hora. Então, é de 60 em 60, não é igual aos nossos números, que é de 10 em 10. Né? Porque a gente trabalha a cada 10 unidades eu tenho uma dezena. A cada 10 dezenas eu tenho uma centena. A cada 10 centenas eu tenho uma unidade milhar. A cada 10 unidades milhar tem uma dezena de milhar. E assim por diante. A gente trabalha com 10 em 10. A base 10. As horas é a base 60. Como eu acabei de falar, a cada 60 segundos tem 1 minuto. A cada 60 minutos eu tenho 1 hora. Então a base 60. Então, na soma, igual está aqui, a gente vai somar os minutos, ó. 9 com 4, aliás, 9 com 5, 14, vai 1. 4 com 2, 6 com 1, 7. Então, deu 74 minutos. E 1 hora ficou aqui. Ficou 1 hora e 74 minutos. Reparem que 74 minutos passa de 1 hora, né? Então, a gente faz assim, ó. 74 minutos é o mesmo que 60 minutos mais 14 minutos. Né? Eu separei o 14, aqui, ó. Opa, peraí. Eu separei isso aqui, né? Isso aqui tudo dá 74, tá vendo? A gente separou. Por quê? A cada 60 minutos eu não tenho 1 hora? Então, ó, ficou 60 minutos, a gente transformou em 1 hora. Então, ficou 1 hora, mais 1 hora, mais 14 minutos, que vai dar 2 horas e 14 minutos. Então, quando a gente vai somar tempo, a gente tem que ter esse cuidado. Tá certo? Então, 1 hora tem 60 minutos, que tem 3.600 segundos. Tá? Como que chegou nesse número 3.600? É só você fazer 60. Ih, vou aproveitar esse risquinho aqui, mas não vai dar, peraí. Deixa eu apagar. Você faz 60 vezes 60, você chega no 3.600, que a cada minuto tem 60 segundos. Então, 1 hora tem 3.600 segundos. Tá? Um dia, pessoal, tem 24 horas. E 1.440 minutos. Porque eu fiz 24 vezes 60. Né? A cada hora tem 60 minutos. Então, eu achei aí 1.440 minutos. Tá bom? A unidade padronizada de medida chama-se sistema métrico decimal, porque a partir da unidade padrão, unidade fundamental, as demais são obtidas multiplicando ou dividindo pelas potências de 10. 10, 100, 1.000 e assim por diante. Tá? Então, olha só. Aqui a gente tem as unidades de medida de comprimento. Então, pessoal, sistema métrico decimal é um sistema de medida, né, de metros, que ele anda de 10 em 10, tá? Vai multiplicando por 10. Então, a unidade padrão do metro, aliás, é o metro, né? A unidade padrão do comprimento, aliás, é o metro. Olha lá, é 1 metro. Então, a gente tem os submúltiplos do metro e o múltiplo. Os múltiplos do metro, gente, eles estão acima, tá? Do metro. Então, eu tenho o decâmetro, que equivale a 10 metros. Eu tenho o hectômetro, que equivale a 100 metros. E o quilômetro, que equivale a 1.000 metros. Tá vendo? O quilômetro é um dos mais utilizados aí, ó. Abaixo, né, do metro, eu tenho submúltiplos. Então, eu tenho o decímetro, que a gente ouve muito falar também. O centímetro, que tem lá na régua. E o milímetro, que também está na régua. Né? Porque os espaços entre os centímetros são milímetros. Então, tá aí as unidades. Tá? Então, para você passar de metro para decímetro, você tem que dividir por 10. Então, 1 metro dividido por 10 vai dar 0,1 milímetro. Vai dar 1 milímetro, aliás, né? Não, tô falando bobeira, gente. Peraí. Um dividido por 10, né, gente? Vai dar 0,1. Agora eu me confundi. Peraí. Opa! Eu quero passar de metro para decímetro. Tá? Dentro do metro, 1 metro são quantos decímetros? 10, né, gente? Ó, 1 metro é igual a 10 decímetros, tá? Então, na realidade, aqui eu falei ao contrário, né? A gente se confunde às vezes, viu?
Aqui é dividido, né? Opa, vou repetir a mesma coisa. Multiplicado por 10. Se eu quiser passar de metro para decímetro, eu multiplico por 10. Então, para cá eu multiplico por 10, tá? Então, 1 metro equivale a 10 decímetros. Passar de metro para centímetro, você vai multiplicar por 100, tá? Então, 1 metro equivale a 100 centímetros. Então, 1 metro é igual a 100 centímetros. E para milímetro, você multiplicar por 1000 vezes 1000. Então, 1 metro equivale a 1000 milímetros. Então, se vocês repararem uma coisa, ó, daqui para cá faz vezes 10. Aí, se eu quiser avançar mais uma vez, vezes 10 de novo, mais uma vez, vezes 10 de novo. E reparem que desse para esse direto, ó, multiplica por 10 3 vezes. 10 vezes 10 vezes 10. Uma potência. Por isso que dá 1000, né? Que dá 10 elevado a 3. Né? O 10 elevado a 3 é 1000. Tá? E for o contrário, de metro para decâmetro, agora sim divide por 10. Tá? Então, 1 metro equivale a, ó, 1 metro equivale a 0,1 decâmetro. E se eu quiser passar de metro para hectômetro? Vai dividir por 100. Então, 1 metro equivale a 0,01 hectômetro. E de metro para quilômetro? Divide por 1000. Então, 1 metro equivale a 0,001 quilômetro. Tá? Aí, quando eu quiser o contrário, professor, eu tenho algo em quilômetro, quero passar para metro. Você vai fazer o contrário. Se de metro para quilômetro eu divido por 1000, de quilômetro para metro eu multiplico por 1000. É sempre o contrário. Tá? Então, por exemplo, 1 quilômetro são quantos metros? 1000, né? Então, 1 km é igual a 1000 metros. Tá? É sempre o contrário, então. É isso aí. Aí aqui vai falar todas as transformações que eu acabei de falar. Tá? Olha lá, de forma bem mais resumidinha. Olha que legal, ó. Então, olha lá, de metro para decímetro, né? Multiplica por 10. De decímetro para centímetro, multiplica por 10 de novo. De centímetro para milímetro, multiplico por 10. Se eu quiser passar direto de metro para milímetro, eu multiplico por 10 vezes 10 vezes 10, ou seja, 1000. Tá? Olha lá que interessante aqui, ó. De quilômetro para metro, ó, eu tenho que multiplicar por 10 3 vezes. Então, desse para esse, olha a seta onde está indo, ó. Multiplico por 10 3 vezes, ou seja, multiplico direto por 1000. É um dos que a gente mais utiliza, tá, gente? A gente utiliza também, ó, de metro para centímetro, ó. De metro para centímetro, divide por... Opa, fui com a seta ao contrário. Opa, volta. Ó, de centímetro para metro... Deixa eu mudar a cor. Pera aí, gente, só um minuto. Opa. Ó, vou mudar a cor, que fica mais organizado. Ó, de centímetro para metro... Ó a seta para onde está indo. Divido por 10 duas vezes, ou seja, 10 vezes 10, 100. E de metro para centímetro direto, multiplico por 10 duas vezes. Ó, 10 vezes 10, 100. Multiplico por 100. Vendo? Por isso que 1 centímetro equivale... 1 metro é igual a 100 centímetros. Então lá, vamos ver um exemplo. Ó. Vamos transformar 3,728 metros em centímetros. Então ele quer de metro para centímetro. No caso aqui, a gente vai multiplicar por 100 esse resultado. Então, olha lá, ó. Multiplicar por 10 duas vezes, ó. Então, 3,728 vezes 100. Porque 10 vezes 10 é 100. Tá vendo? Então, olha lá o truque, ó. Quando eu multiplico por 100, a minha vírgula se desloca duas casas para a direita. Então, a vírgula vai vir aqui, ó. Vai parar aqui depois do 2, tá vendo? Então, o resultado dá 372,8 centímetros. Tá? Passei para centímetros, então. Agora a gente vai ver a mesma coisa com a massa, tá? Massa está relacionada, então, à quantidade de matéria, diferente de peso. Que peso é a intensidade com que a gravidade atrai um corpo, como eu falei para vocês. Por isso que os objetos caem no chão.
Os múltiplos do grama, tá? A unidade padrão aí tá como grama, tá bom? Olha lá, a grama. Então, prestem atenção. Unidade padrão, né, ou unidade fundamental, é a grama. A gente tem aí os múltiplos da grama, que é a decagrama, hectograma e o quilograma, que é o mais famoso esse, né? E os submúltiplos, que são abaixo. Decigrama, centigrama e o miligrama, que é o mais famoso também, o miligrama. Tá? Miligrama geralmente está em remédio, né? Tá em, às vezes, em embalagens pequenas, né? Na venda no supermercado, né? Coisas em pó, que é bem pequeno, tá em miligrama. Então é isso. Para a gente transformar, é a mesma ideia que a gente acabou de ver agora. A mesma ideia do metro, tá? Então olha lá, ó. De grama para decigrama, multiplica por 10. De decigrama para grama, divide por 10. De decigrama para centigrama, multiplica por 10. O contrário, divide por 10. De centigrama para miligrama, multiplica por 10. E de miligrama para centigrama, divide por 10. É só seguir a seta. Se eu quiser passar direto de grama para miligrama, olha lá, ó. Eu multiplico por 10 3 vezes, ou seja, multiplico direto por 1000. De miligrama para grama, eu divido direto por 1000. Tá? A mesma coisa aqui, ó, com os múltiplos. Tá? Se eu quiser passar de grama, aliás, de quilograma direto para grama, eu multiplico por 1000, porque eu multiplico por 10 3 vezes. E de grama para quilograma, eu divido por 1000, que são os mais utilizados. Tá certo? Então, olha lá, vamos transformar 46 miligramas em decigramas. Então, miligrama para decigrama, ó, vai andar daqui para cá. Então, vai dividir por 10 duas vezes, né? 10 duas vezes é 100. Então, olha, miligrama para decigrama. Então, olha lá, 46 dividido por 100, né? A gente vai usar aquela regra, ó. Coloca a vírgula no final do número e desloca a vírgula duas casas para a esquerda, porque eu estou dividindo. Por que duas casas? Porque o 100 tem 2 zeros. Então, ó, 1, 2. Então, a vírgula ficaria aqui, ó. Daria 0,46 a resposta. Tá vendo? Isso aqui eu já tinha explicado para vocês em aulas anteriores, tá? Sobre esse deslocamento da vírgula. Agora vamos falar das unidades de medida de superfície ou unidades de área. Então, olha lá, pessoal. Para a gente medir a área desse quadrado que está aqui, né? Temos que medir o seu lado. Como a gente sabe que o quadrado tem os lados iguais, para calcular a área desse quadrado, é só multiplicar suas dimensões, né? 1 vezes 1 é 1 metro quadrado. Pessoal, 1 metro quadrado corresponde à área de uma região quadrada com 1 metro em cada lado. Então, a unidade padrão de superfícies, tá? Quando vocês vão falar assim, o pedreiro pediu pra gente comprar 20 metros quadrados de pisos. É porque ele mediu a superfície da sala, dos quartos, tá? Por exemplo, de uma casa, e somou, né? Chegando a este número. Então, aí ele recomenda a quantidade de pisos a ser compradas. Então, a unidade padrão, né? Ou chamada também de unidade fundamental de área, ou também superfície, tá? A gente pode falar uma das duas coisas. É o metro quadrado. Tá certo? Pessoal, aqui temos a tabela para transformar, então, metro quadrado em decímetro quadrado, ou centímetro quadrado, milímetro quadrado, que são os seus submúltiplos, ou então decâmetro quadrado, hectômetro quadrado e quilômetro quadrado, que são os múltiplos do metro quadrado. Como que a gente vai fazer esses cálculos? Olha lá. Então, vou dar um exemplo para vocês. Como é quadrado, tá, gente? Então, temos que multiplicar. Por exemplo, de metro quadrado. Olha lá, 1 metro quadrado equivale a 1 milhão de metros quadrados. Olha só, 1 milhão de metros quadrados. Ou seja,
Reparem que 1 milhão é 1000 vezes 1000. Tá? 1000 vezes 1000, gente, é 1 milhão. Tá? Então, de metro quadrado para quilômetro quadrado, a gente multiplica por 1 milhão. Tá? O que significa isso? Significa que 1 quilômetro quadrado é o mesmo que 1 milhão de metros quadrados. Tá certo? É isso aí, gente. A unidade mais utilizada aqui mesmo é o metro quadrado. Tá? Dificilmente a gente vai encontrar necessidade de fazer a conversão entre essas unidades. Tá certo? O máximo aí é o quilômetro quadrado, que a gente fala aí da área de uma cidade, por exemplo, de um país. Tá bom? Então, olha lá, pessoal. Vamos ver, então, como é que a gente faz para transformar as unidades de área, tá? Então, olha lá, a unidade padrão de área é o metro quadrado. Para converter para decímetro quadrado, você multiplica por 100. Então, metro quadrado para decímetro quadrado, multiplica por 100. Quando é o contrário, decímetro quadrado para metro quadrado, divide por 100. A mesma coisa, de decímetro quadrado para centímetro quadrado, multiplica por 100, o contrário divide. E assim com todos os múltiplos e submúltiplos, tá bom? Vamos ver aqui então um exemplo? Então vamos lá, vamos transformar 378,1 decímetros quadrados, que está aqui, ó, em metros quadrados. Então ele vai daqui para cá, ó. Então a gente vai ter que dividir por 100. Então olha lá, decímetro quadrado para metro quadrado divide por 100. Então a gente vai pegar este número e dividir por 100. Quando eu divido esse número por 100, que é um número que já tem vírgula, eu desloco sua vírgula 2 casas para a esquerda. Olha a seta apontando para a esquerda. Então a vírgula vai vir aqui, ó, 1, 2, vai parar no 3. Tá vendo? Então o resultado é 3,781 metros quadrados. Ou lendo o número decimal corretamente, a gente leria 3 inteiros, 381 milésimos metros quadrados, tá bom? Mas não tem problema falar 3,781. Agora vamos ver sobre as unidades de medida de capacidade. Então reparem aqui que a gente tem várias embalagens. Então eu tenho aqui 1 litro de leite, eu tenho aqui uma caixinha de suco contendo 200 mililitros e 1 galão de água contendo 10 litros. Então todos eles possuem capacidade, tá? Capacidade, pessoal, é uma grandeza, tá? Vamos apagar aqui para a gente ler bem lido. É uma grandeza que indica a quantidade de líquido ou gás, tá bom? Que cabe em uma vasilha, reservatório, etc. Olha lá, existem também, né, a unidade padrão, além da unidade padrão, né, da capacidade, que é o litro, tá? Existem os seus submúltiplos e os múltiplos. Então, olha lá, os submúltiplos, os mais conhecidos, o mais conhecido, né, é o mililitro, que tem nas nossas embalagens, o ml, tá? O decilitro, centilitro não é muito usado no Brasil e não é muito conhecido. E nem esses daqui, né, gente, ó, decalitro, que são os múltiplos, hectolitro e quilolitro. A gente dificilmente ouve falar essa palavra quilolitro. Por exemplo, a gente sabe que uma caixa d'água geralmente tem 1000 litros, né? 1000 litros. E ninguém se refere a falar que tem 1 quilolitro, tá? Dificilmente a gente ouve essa nomenclatura. Então, muito difícil a gente precisar converter nesse sentido, tá? Mas as mais utilizadas, ó, a gente vai ter a tabela de conversão. É a mesma ideia daquelas anteriores, que multiplica por 10 para a direita e divide por 10 para a esquerda. A mais utilizada, gente, é a conversão de litro para mililitro ou mililitro para litro. Então, se você quiser transformar alguma coisa que está em litro para mililitro, você vai multiplicar por 1000. E alguma coisa que está em mililitro passar para litro, você vai dividir por 1000. São as duas mais utilizadas, tá certo? Lembrem que 1 litro, vou escrever aqui em cima, ó, equivale a 1000 mililitros. É o que mais cai nos exercícios, tá? A conversão entre litros e mililitros. Aqui a gente tem um exemplo de conversão de hectolitros, que está aqui, ó, para centilitros, gente. Olha que interessante.
De hectolitro para centilitro, vai andar quantas vezes o 10? Ó, 1, 2, 3, 4. 4 vezes. Então a gente vai ter que multiplicar por 10 mil, tá? Então olha lá, ó. De hectolitro para litro vai multiplicar 4 vezes pelo 10. Ou seja, este número vezes 10 mil. Olha lá. Então a gente vai deslocar a vírgula para a direita 4 casas. 1, 2, 3, 4. Vai ter que adicionar um zero. Então olha lá, o resultado, olha lá, vai ser 38.750 centilitros, tá? Esse é só um exemplo hipotético. O que mais utiliza esse mesmo é o que o professor Cássio acabou de falar, que é conversão de litro para mililitro ou mililitro para litro, tá certo? Agora, pessoal, vamos falar das unidades de medida de volume. Isso mesmo, volume, gente, é a medida, né, que a gente faz de quanto espaço cabe, né, dentro de algum objeto, de algum local. Então, o metro cúbico, gente, ó, m elevado a 3, corresponde ao volume, né, que é o espaço ocupado de um cubo com 1 metro de aresta. Então, eu tenho um cubo aqui ao lado e esse cubo tem 1 metro de aresta. Lembre-se que o cubo tem todos os seus lados com a mesma medida. Para calcular o volume desse cubo, basta multiplicar suas 3 dimensões, né? Comprimento, largura e altura. Como todas são iguais, é só fazer 1 vezes 1 vezes 1, que vai dar 1 metro cúbico, tá? Isso aqui, ó, daria 1 metro cúbico o volume desse cubo. A unidade padrão, pessoal, do metro cúbico, do volume, aliás, né, é o metro cúbico, tá? E como também todos, a gente tem os submúltiplos do metro e os múltiplos do metro cúbico, tá? Submúltiplos do metro cúbico e os seus múltiplos também. Então temos lá o decímetro cúbico, o centímetro cúbico e o milímetro cúbico. Agora reparem uma coisa, que de um para o outro aqui, nós vamos multiplicar por, dividir e multiplicar por 1000, tá bom? Por quê? Por exemplo aqui, ó, 1 quilômetro cúbico, olha lá, equivale a olha o número, gente, 1 bilhão de metros cúbicos, tá? Então, se a gente quiser transformar de metro cúbico para quilômetro cúbico, por exemplo, a gente tem que dividir por 1 bilhão. Ou se a gente quiser transformar, né, de quilômetro cúbico para metro cúbico, a gente tem que multiplicar por 1 bilhão. É isso mesmo, gente. Então, olha lá, ó. Repare então que de 1 metro cúbico para decímetro cúbico, ó, multiplica por 1000. O contrário, divide por 1000. E assim por diante. Então é sempre por 1000 aqui a multiplicação, tá? Então, reparem comigo, ó. Por isso que de metro cúbico para quilômetro cúbico, ó, eu divido por 1000 3 vezes, né? 1000 vezes 1000 vezes 1000, gente, vai dar 1 bilhão, tá? É o 1 e 9 zeros, tá? Então, quando eu quero jogar direto aí de metro cúbico para quilômetro cúbico, eu multiplico por 1. Multiplico não, né? Divido por 1 bilhão. Então, repare que quando a seta vem para a esquerda, divide todos eles, todas as tabelinhas. E quando a seta vai para a direita, multiplica. Tá? Repararam isso? Vamos ver um exemplo? Vamos transformar 5,8 decímetros cúbicos, que é esse aqui, ó, em centímetros cúbicos, que é esse. Ou seja, para passar desse para este, ó, a seta para a direita. Então, vamos multiplicar por 1000. Olha lá, 5,8 vezes 1000. Basta, então, deslocar a vírgula 3 casas para a esquerda. Ó, a vírgula vai vir aqui. Tava aqui, né, a vírgula, né, gente? Ó, ela vai andar 1, 2, 3, vai vir aqui no final do número. Então, vírgula no final do número não aparece mesmo, tá? Deixa eu apagar aqui para não ficar confuso. Vírgula no final do número não aparece. Por exemplo, quando eu escrevo o número 5.800, eu não preciso colocar uma vírgula no final dele. Sem a vírgula já significa 5.800. É isso que eu quero dizer. Tá bom? Então a vírgula fica invisível. É isso aí, pessoal. Vamos agora falar do perímetro. Qual que é a ideia de perímetro? Perímetro é a medida do comprimento de um contorno.
Então, quando eu somo todo o contorno dessa figura, eu estou medindo o perímetro, tá bom? E o perímetro de um polígono? O perímetro de um polígono é a soma das medidas dos comprimentos dos seus lados. Então, olha lá, eu tenho esse polígono e somando todos os seus lados, eu tenho aí um perímetro de 12 centímetros. Então, a gente fala que o perímetro deste polígono é 12 centímetros, tá bom? E como que mede a superfície, né? Calcular, ou seja, a área de uma região plana. Calcular a área de uma figura plana é medir a região do plano ocupada por essa figura. Isso é feito comparando essa figura plana com uma ideia de uma unidade de área. Por exemplo, temos esse retângulo e vamos então comparar aqui com essa unidade aqui, ó, de área. Tá? Então aqui, ó, vai caber 6 unidades de área. Olha lá. Então a área desta figura toda é igual a 6 unidades de área. Tá? Então olha lá. A área de uma região retangular. Vamos supor que essa unidade aqui tenha 1 centímetro quadrado. Esse retângulo, quantos quadradinhos iguais a esse cabe aqui dentro? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Portanto, esse retângulo tem 15 centímetros quadrados. Então, ou a gente pode fazer assim, ó, ele tem 5 centímetros de comprimento ou base e 3 centímetros de largura, ou altura a gente pode falar também. Fazendo a conta 5 vezes 3, a gente encontra aí 15 centímetros quadrados. Lembra por que é centímetros quadrados? Porque é a unidade de área. Sempre que você calcular a área, se estiver em centímetro, a resposta vai estar em centímetro quadrado. Se estiver em metro, a resposta vai ser metro quadrado. E para a gente encerrar, eu vou falar aqui como a gente calcula o volume, tá? O volume, pessoal, expressa quanto espaço ocupa uma figura espacial. As unidades padrão de volume são baseadas em cubos e chamadas de unidades cúbicas. Então, por exemplo, a medida do volume de um paralelepípedo. Pessoal, paralelepípedo é a nossa caixa, né? É a figura que mais existe no nosso cotidiano. Nosso quarto, nossa sala, nossa casa, a caixa de sapato, a maioria das caixas dos produtos são todos paralelepípedos, né? Os prédios são paralelepípedos. Então, é a forma mais presente no nosso cotidiano. Para a gente calcular o seu volume, basta multiplicarmos suas 3 dimensões, que aqui estão representadas por A, B e C. Então, a gente pode falar comprimento, largura e altura, tá? Então, é só a gente multiplicar as 3 dimensões. Então, olha lá. Vamos ver isso aqui, ó. Eu tenho um recipiente com volume de 1 decímetro cúbico, tá? Então, um recipiente com volume de 1 decímetro cúbico tem capacidade para 1 litro. O que isso aqui está nos falando? Que 1 decímetro cúbico, tá? Equivale a 1 litro. Tá certo? Então, é isso que ele está nos falando. Assim como 1 decímetro cúbico equivale também a 1000 centímetros cúbicos, tá? E uma coisa interessante que 1000 centímetros cúbicos, então, vai equivaler a 1 litro. Tá certo? É isso aí, pessoal. Então, esta foi nossa aula sobre grandezas e medidas. Espero que vocês tenham gostado. Grande abraço do professor Cássio. Até mais, pessoal. Tchau.